Pela pronta resposta, doutor Rinaldo. E agora a gente passa ao nosso quarto painel para tratar das audiências por videoconferência e garantias processuais. Painel deveras interessante nesse momento de pandemia, onde nós juízes nos deparamos com uma nova realidade, que é a das teleaudiências, das audiências por videoconferência, que tanto tem trazido discussão interna e externa. E o professor Antônio do Passo Cabral, que nos trará esse painel, ele é professor de Direito Processual Civil da Universidade do Rio de Janeiro, onde leciona na graduação, no mestrado e no doutorado, além de ser coordenador do Centro de Estudos de Direito Alemão e Comparado. É livre docente pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito Processual pela UERJ, em cooperação com a Universidade de Munique, na Alemanha. É mestre em Direito Público pela UERJ, pós-doutorando na Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne, professor visitante em universidades na Alemanha e no Japão, é senior lecturer na Peking University, em Pequim, é vice-diretor de Relações Internacionais do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, da Associação Brasil-Alemanha de Jurista e da Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht, procurador da República e juiz federal. E o professor Antônio do Passo Cabral terá como debatedora a juíza Andréa Dantas, da Nona Vara Civil de Campina Grande, que fechará nosso encontro com esse painel. Com a palavra, professor Antônio Passo Cabral. Bom, boa noite a todas e todos. Conseguem me ouvir bem? Sim. Eu queria agradecer o convite para a Associação dos Magistrados da Paraíba. Eu queria dizer da minha satisfação de estar aqui nessa mesa virtual, né, composta pelos colegas Renata Câmara, Andréa Dantas Ximenes, Max Nunes, Manuel Melo, Fábio Araújo, os professores e amigos Daniel Mitidiero, Fred Didier Júnior e Rinaldo Mozalas. Eu perdi um pouquinho o início do evento, estava em outro compromisso previamente agendado, mas até aqui adorei as exposições, os debates de altíssimo nível, então parabenizo a todos os colegas pela organização do evento. Saúdo todos os colegas magistrados, servidores, os estudiosos que estão nos assistindo online. Só lamento não poder estar aí presencialmente em João Pessoa para saudá-los todos, abraçar os amigos, fazer novas amizades, né? Espero que em breve possamos repetir um evento desse e torço para que possamos corrigir esse defeito, né, que essa pandemia está nos impondo, né? O meu tema, que é o tema das audiências por videoconferência e da sua conformação constitucional, ou da ideia que a gente tem que cada vez mais refletir sobre se o uso dessas novas tecnologias no processo, que se intensificou muito na pandemia, pode ser visto de alguma forma como constitucional ou não, é muito relevante, mas ele não é algo que talvez cause grande estranhamento. O processo eletrônico no Brasil hoje ele é muito disseminado, muitos tribunais realizam atos por videoconferência desde os anos 2000. O judiciário brasileiro é conhecido internacionalmente como um judiciário com altíssimo grau de informatização. E não é algo comum nem mesmo nos países ricos, né? Países ricos como o Japão têm um baixíssimo grau de informatização. Os processos são em papel ainda hoje. Claro que é um número muito menor do que aquele que temos no Brasil, e talvez as necessidades que tenhamos tido no passado em implantar e disseminar o processo eletrônico no Brasil derivem também das mazelas do nosso sistema e da altíssima taxa de litigância que temos, inclusive, lamentavelmente, com o poder público liderando esses rankings. O que é algo realmente incompreensível para muitos países ao redor do mundo, né? Quer dizer, o Estado não cumpria suas obrigações e, além disso, depois de não cumpri-las, ainda movimentar a máquina do judiciário, que é custeada, ao fim e ao cabo, pelo próprio Estado. Então, é algo realmente, talvez seja uma peculiaridade do Brasil, mas que, para o bem ou para o mal, fez com que o processo eletrônico no Brasil seja uma realidade há muito tempo. E a informatização ela permite alta
funcionalidade para o judiciário brasileiro durante a pandemia, ao contrário de outros países ricos e pobres que têm penado para fazer com que os processos continuem a caminhar. O judiciário brasileiro tem apresentado uma taxa de produtividade extraordinária, né? Funcionando mais ou menos como estava funcionando antes, claro, com algumas restrições. Uma delas tem sido as audiências. Agora, vejam que, como eu falei, como as audiências já são praticadas há muito tempo, salvo um breve período em que no processo penal, talvez, as audiências tenham tido uma resistência maior no campo da videoconferência, me parece que até 2008, depois com as alterações do CPP de 2008, houve regulamentação legal e o próprio Supremo Tribunal Federal passou a compreender as audiências como constitucionais. No campo das audiências por videoconferência, o que está acontecendo é quase a mesma coisa que a gente tinha antes da pandemia. E aí a gente deve refletir, o que mudou? Primeiro, mudou o ponto de transmissão. Antes, o ponto de transmissão era a sede do juízo, era um fórum do judiciário, no qual se reuniam o juiz, alguns servidores, um ou alguns servidores, que organizavam, entre aspas, né, aquele ato, e dali, daquele ponto, era transmitida a audiência. Daquele prédio, que congregava alguns sujeitos, saiu o sinal, digamos assim, da organização daquele ato processual. Agora, sempre houve, há muitos anos existe, a possibilidade de que diversas pessoas, às vezes em múltiplos locais, acessem aquele ato, ou participassem daquele ato. Agora, essas pessoas tinham que estar também presentes em algum fórum do judiciário em outra parte do país ou do exterior. Então, acontecia que elas tinham que comparecer, às vezes, à comarca próxima da sua casa, e ali havia um link que reunia os dois fóruns, e o juiz do caso, que era o juiz que estava presente naquele local da sede do juízo, era aquele que conduzia o ato. Inclusive, era muito comum, né, que sequer houvesse juízes ou servidores presentes durante todo o ato, no local onde as testemunhas ou as partes estariam presentes, que não a sede do juízo. Então, ali talvez possa haver, é comum que haja uma sala de videoconferência, ali chega um servidor que é o responsável por fazer a conexão, mas a partir do momento que há a conexão, não há necessidade de presença desses servidores no local. Bom, então isso mudou, porque se antes havia essa transmissão a partir de um local, hoje o próprio juiz pode fazer, ele acessa a plataforma do CNJ ou outras plataformas, organiza aquilo, conecta todo mundo e estamos todos nas nossas casas participando de eventos como esse aqui. Então o formato é mais ou menos muito parecido com esse aqui, de uma reunião virtual qualquer. Mudou também o formato das interações nos tribunais. A gente tinha muito isso nas audiências de primeira instância, não era comum que houvesse algo parecido nas sessões dos tribunais. E aí, realmente, isso é algo novo, um fenômeno novo. As sustentações orais têm sido feitas, nos recursos e ações de impugnação, têm sido feitas também por esses instrumentos. Então, o que mudou? As partes e testemunhas comparecem em outras sedes, não comparecem às sedes judiciárias, estão nas suas casas, ingressando nessas salas virtuais. Não há um ponto de transmissão único como sede do juízo, e no campo recursal isso tem sido feito também. Isso é basicamente o que mudou. E vejam que essas interações têm seguido uma tendência de permitir acesso remoto em qualquer tipo de procedimento. Durante a pandemia, foi aprovada uma lei para permitir esse contato remoto também nos juizados especiais. Então, é uma tendência que está fazendo com que a gente perceba que, em grande parte, reuniões como essas aqui permitem a transmissão de informações do conteúdo da produção da prova que é necessária no processo, de maneira razoavelmente similar àquela que haveria se estivéssemos todos presentes fisicamente na sede do juízo. Agora, vejam que o debate, como muitas coisas no Brasil, tem sido um pouco nebuloso, né? Toda vez que alguém questiona se essas audiências são ou não são constitucionais, ou se isso é uma prática, de alguma maneira, que devesse ser permitida pela lei ou não, as opiniões têm sido, digamos assim, sequestradas por preconceitos e preconcepções. Há, de um lado, aqueles que a gente poderia denominar de gerencialistas, né, que acham que tudo é uma questão de gestão e que a tecnologia chegou, não há como impedir, e que esse é o novo normal, o novo futuro, etc.
e há aqueles que acham que tudo que é digital, tecnológico, eletrônico é pior, e, portanto, levaria a um déficit de garantias. Muitas manifestações dando ênfase à ideia de que a tecnologia necessariamente prejudicaria os menos favorecidos, os mais pobres, né? Então, esse outro discurso é um discurso de um prejuízo necessário advindo do uso dessas ferramentas tecnológicas. Curioso que esse prejuízo não era identificado pelas audiências de videoconferência que eram feitas antes da pandemia. Então, eu quero desfazer aqui, né, no tempo que me falta, essas compreensões. Me parece que todas elas são equivocadas, não só por serem extremas, mas porque não tocam no problema. De um lado, acho que há que se preocupar, sim, com as garantias fundamentais do processo. Perceber que há uma tendência de prática de atos por esses mecanismos não significa dizer que esses mecanismos sejam sempre bons ou que sejam sempre bons para todos, e me parece que a gente deve problematizar algumas questões que a gente já vem podendo identificar, mapear, pela prática que esses últimos meses têm trazido a diversos autores. Por outro lado, também não é possível dizer que a tecnologia imponha sempre um déficit de garantias. Não, eu vou tentar demonstrar que muitas vezes o incremento de tecnologia pode fazer com que o processo gere mais garantias, inclusive para os mais pobres. Então, me parece que a gente deve se despir desses preconceitos para que a gente possa analisar o tema tecnicamente. Agora, é curioso também notar que muitas vezes outros países recentemente têm declarado inconstitucionais as audiências por videoconferência. Eu dou o exemplo da Espanha e da Colômbia. Então, são países com realidades muito diferentes, que têm níveis de informatização de seus processos diferentes, que chegaram à conclusão de que as audiências por videoconferência eram inconstitucionais, evidentemente levando em consideração um parâmetro constitucional que não é o nosso no Brasil. Já outros países, como a Inglaterra, a Holanda, a Croácia, têm utilizado com tranquilidade os paradigmas de incremento tecnológico para realização de audiências por videoconferência. Muito bem. Agora eu queria salientar o que a gente pode ter de receio com as garantias processuais à luz dessa realidade das audiências telepresenciais. E aí eu começo tocando nesse problema que tem sido abordado por muitas pessoas e que também é uma preocupação minha, né, que é o problema dos mais pobres. E isso nos leva a abordar a ideia de igualdade processual. A isonomia processual, a igualdade, é algo que também deve ser garantido nos processos e nas audiências telepresenciais. E no Brasil nós temos ainda hoje um grande número de pessoas paupérrimas que não têm nada e que são excluídos digitais, né? São pessoas sem acesso à banda larga, e ainda que a gente entenda que muitas vezes elas não são totalmente miseráveis, né? Não moram na rua, não estão passando fome, etc., e muitas vezes, às vezes, até têm acesso a um celular com uma internet, etc., a falta de uma internet estável com banda larga dificulta, sim, sobremaneira, não só a conexão a essas audiências virtuais, mas que essa pessoa se mantenha no curso de audiência, que às vezes podem demorar horas ou mais de uma hora, né? Com a compreensão do que está sendo falado, sem cortes, sem queda no link. Então, ainda há um problema de exclusão digital, ainda há um problema de acesso às ferramentas tecnológicas necessárias para ingressar e participar dessas audiências, que tornam essa realização do ato como problemática. Há, sim, ou pelo menos pode haver um déficit em termos de garantias, que se a audiência for imposta a pessoas com essas características ou nessas condições, me parece que aí haveria uma invalidade e o ato poderia depois ser questionado nos tribunais com a finalidade de que o processo fosse anulado até aquele ponto e repetido o ato com observância dessa garantia. Vejam que o judiciário poderia, em casos extremos, suspender o processo. Se há necessidade de produzir uma prova e as pessoas são pobres e não conseguem acessar, o judiciário suspende o processo. Se não houver risco de prescrição ou de decadência, eu também não vejo problema nenhum em que a gente suspenda aquele processo, e muitos juízes têm feito isso em várias instâncias do judiciário, né, impedido a tramitação de processo quando as próprias partes apontam que existe esse problema de vulnerabilidade que poderia ser, se fosse desconsiderada a tramitação presencial, poderia representar, sim, um déficit em termos de garantias.
Agora, vejam que nem sempre a tecnologia leva a um problema de desigualdade. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, mesmo sendo pobres, ou de classe baixa, ou de classe média, que têm o seu advogado, essas pessoas muitas vezes estavam excluídas de uma série de círculos, por assim dizer, do judiciário. É só a gente pensar nos estados que não são como o Rio de Janeiro ou a Paraíba, que são estados que geograficamente têm um território pequeno, mas pensemos em estados como o Pará ou o Amazonas. Muita gente pode estar nos assistindo desses estados, que são um continente dentro de um estado da federação. E muitas vezes pessoas que estão numa comarca muito distante da capital tinham dificuldade de fazer com que os seus advogados fossem até a capital, não poderiam custear a passagem do advogado. Às vezes era penoso demais, o advogado simplesmente não poderia deixar as suas atividades corriqueiras para ir até a capital sustentar uma apelação. E agora, com o acesso aos meios digitais, essas pessoas têm possibilidade de que os seus advogados realizem essas audiências, essas sustentações orais, com uma sessão virtual. Então, me parece que no novo normal seria interessante que o judiciário pensasse em adotar isso também, mesmo com a retomada das atividades presenciais, facultando as partes de que, se for o caso, possam realizar a sua sustentação oral por videoconferência. Pensemos isso também nos tribunais superiores. Muitas pessoas pobres não têm acesso aos tribunais superiores com a presença física do seu advogado ou defensor público. Pensemos na realidade da defensoria pública. Eu fui defensor público no Rio de Janeiro, na área estadual, por quase 3 anos. E muitas vezes a gente simplesmente não tinha condição de ir sequer à capital sustentar um habeas corpus, ainda mais em Brasília. A defensoria não custeava as passagens. Eu lembro de um caso de uma colega do meu concurso ter pago do bolso dela uma passagem aérea para Brasília, porque ela se apaixonou pela causa e era idealista e custeou a sua própria ida para sustentar oralmente um habeas corpus. Hoje eu já ouvi alguns exemplos em que a própria defensoria de vários estados ou da União custeia isso, mas se a gente deixar isso de lado e botarmos no papel, fizermos as contas de quantos recursos são interpostos pelos advogados de pessoas pobres e defensores públicos em todo o país, hoje esses defensores poderiam fazer as sustentações do seu peticionamento por um meio digital. Então, mais uma vez, eu quero repisar essa minha ideia. Nem tudo que é tecnológico vai contra o interesse dos pobres. Nem tudo que é um incremento tecnológico significa dar às pessoas vulneráveis algo pior do que eles teriam se o processo tivesse totalmente presencial, né? Então, a gente tem que verificar se há um aumento das garantias, se há uma proteção maior das pessoas vulneráveis, ou se o resultado tecnológico está impondo um déficit tecnológico. E eu também passo já para uma outra garantia, essa talvez muito importante, que é a do acesso à justiça, né? Se a gente pensar que o judiciário tem um compromisso de acesso à justiça, e o Código de Processo Civil, acho que é o artigo 197 do CPC, que diz que cabe ao judiciário providenciar os meios materiais, inclusive, de acesso ao processo eletrônico e à prática de atos processuais em meio digital, isso não pode se resumir a providenciar um computador ou uma sala para que os indivíduos possam digitar suas petições e criar um PDF e transmiti-las para o sistema judiciário, que é o que a gente pensou até hoje, né? Quer dizer, o judiciário proporcionar acessibilidade para os indivíduos para utilizar o processo eletrônico, aqui na sede do fórum a gente providenciar uma salinha com computador e internet. Hoje, na pandemia, a gente está vendo que não é bem assim. Então, nada também me estranharia se, num processo desse, com risco de prescrição ou decadência, em que não dá para adiar ou suspender a prática do ato, o juiz determine a prática do ato por meio digital, remeta o link ou o clique do celular por telefone ou por e-mail para os indivíduos que devem participar do ato, e se alguém se opuser e falar que há um problema de acessibilidade, de vulnerabilidade, de hipossuficiência econômica, que faça com que ele não tenha os acessos, nada impede que o juiz, naquele caso extremo, né, no limite, pegue um computador do judiciário e leve, pede para um servidor levar até a casa da pessoa com um chip de internet para viabilizar a realização daquele ato. É claro que é um exemplo limítrofe, mas que
tem tudo a ver com essa ideia de que se a gente puder adiar e fazer a audiência daqui a alguns meses, é melhor fazê-lo dessa maneira do que fazer contra a vontade da parte que tem um problema de acessibilidade. E se nós não tivermos essa possibilidade de adiar ou suspender o processo, que providenciemos os meios materiais para tanto. Se antes isso era visto como uma salinha no fórum, agora a gente tem que pensar em novas formas para que isso seja conseguido. Outro problema interessante para a gente tratar em termos de garantias é aquele do contraditório, né? Como vocês sabem, o contraditório tem 2 ou 3 braços, né? Aqueles mais importantes para a nossa discussão aqui são, primeiro, da cientificação, né? Um braço de notificar ou dar ciência adequada às pessoas, né? Que devem participar do processo de alguma maneira, e aí daí derivam todas as citações, intimações, notificações e atos de comunicação em geral. E a pergunta que se faz nesse caso, nesse braço do contraditório, é como fazer isso à distância. Como intimar e notificar, citar as pessoas à distância. E as práticas têm uma certa criatividade conseguido avançar em torno daquilo que a gente não esperava ter que fazer por conta da pandemia. Eu vejo os oficiais de justiça pedindo, ligando, às vezes, com chamada de vídeo para a pessoa, faz print da tela para mostrar a pessoa que te recebeu e se apresentou como intimando, e ainda pedem para que essa pessoa apresente um documento com foto, né, que se apresenta perto da câmera do celular, para que aquilo fique de alguma maneira registrado. E ainda fazem as advertências de praxe, que a pessoa está sendo alertada que está fazendo aquela apresentação ao oficial de justiça, num ato solene, que se ela se apresentar como outra pessoa, isso é crime, ou se ela apresentar um documento falso, isso é crime de falsidade ou de falsa identidade. Então, fazem-se essas advertências e se registra de alguma maneira aquilo. Agora, isso é importante porque depois essa pessoa vai aparecer no ato virtual e a gente deve poder garantir que aquele indivíduo que recebeu a intimação é a pessoa que aparece para prestar o depoimento, evitando com isso que haja algum tipo de má-fé ou fraude, né, em as partes apresentarem pessoas que não são aquelas que viram o fato, que têm um depoimento para prestar. No outro braço do contraditório, que são as faculdades de postular, perguntar, requerer, formular quesitos, etc., vejam que essas prerrogativas são prerrogativas que nem sempre foram presenciais. Muitas vezes o processo eletrônico, as postulações são todas por escritos feitas pelo sistema. Então, a pergunta que deve ser feita primeiro é a seguinte: há um prejuízo contraditório pelo uso das ferramentas tecnológicas? No meu modo de ver, quase sempre a resposta é negativa. Quase sempre não houve mudança no cenário de pandemia daquilo que era antes da pandemia pelo uso dessas ferramentas no que se refere a esse braço do contraditório, que é do direito de se expressar, se manifestar. Mas pode haver. Eu dou alguns exemplos. O primeiro desses exemplos é o recebimento que os juízes fazem dos advogados, né, para aquele famoso despacho, né, que às vezes os advogados querem ser recebidos pessoalmente pelo juiz, olhar na cara a cara no juiz e reforçar alguns dos argumentos que estão sendo feitos por escrito, chamar atenção para algum ponto, etc. Isso tem sido feito de maneira muito diferente pelos juízes em todo o país, né? Eu mesmo já pude despachar com juízes por chamada de vídeo celular 2 vezes durante a pandemia. E acho que isso tem sido feito de uma maneira adequada. Agora, a prática... e outro ponto que é interessante, falando para um público predominantemente magistrados, me parece que isso aí está uma boa oportunidade de aproveitarmos essa prática da pandemia para implementar uma verdadeira igualdade processual nesse ponto, né? Se antes era difícil a gente chamar a contraparte para participar de um despacho, porque isso levaria em consideração a realização de uma agenda prévia e mais intimações pelas serventias, o que acaba dando muito trabalho e sobrecarregando o judiciário, com essa possibilidade de ferramenta tecnológica, todo mundo deixa os e-mails e os telefones. Se houver necessidade de fazer uma chamada desse tipo, chama a contraparte, manda um WhatsApp, um Telegram para o advogado da contraparte, diz: olha, dia tal, a gente vai estar, dia tal, hora tal, vamos estar reunidos aqui para um despacho. Se Vossa Excelência quiser participar, estamos lá prontos para recebê-lo também. Então, me parece que pode ser um legado positivo aí da pandemia. O que eu acho que não tem sido bom
é a prática de alguns juízes e tribunais de pedir para que os advogados gravem mensagens em vídeo. Então, o sujeito grava um vídeo dele falando para ele mesmo, né, e manda pelo WhatsApp. Aí eu acho que não é uma prática que permita, com similitude ao que seria feito presencialmente, não permite que exista o exercício contraditório telepresencialmente, porque não se sabe se o magistrado sequer vai ouvir ou assistir aquele vídeo, se aquilo vai ficar lá filtrado em alguma parte da sua equipe, ou a gente sabe, talvez possa saber, por esses mecanismos de troca de mensagens, se alguém abriu a mensagem, né? Porque ela fica com uma corzinha diferente, né? Agora, a gente não sabe ver se aquela pessoa assistiu até o final o vídeo, ou se sequer deixou aquilo lá passando e saiu para fazer outra coisa. Então, me parece que na perspectiva do direito de influência, do direito de se expressar e ver se o magistrado foi condicionado por aquele input, né, informacional que se trazendo ao juízo, me parece que isso não é similar ao que seria presencialmente e, portanto, há aí um déficit, ou pode haver um déficit de garantia do contraditório. Outro ponto que eu gostaria de salientar é a questão da prática de pedir a palavra pela ordem numa audiência ou no plenário do tribunal do júri ou, por exemplo, numa sustentação oral no tribunal. Me parece que levantar a mãozinha digital, né, que algumas dessas ferramentas eletrônicas têm, seria talvez uma solução emergencial pelo uso dessas plataformas para essa função. Me parece que não é suficiente, tá? Primeiro porque demora um pouco para as pessoas se habituarem com essas ferramentas, né? Depois porque nem todas as ferramentas digitais têm a mãozinha virtual. Eu mesmo procurei aqui a mãozinha para bater palma para os colegas que me antecederam e não encontrei. Então, não sei se foi um problema meu de exclusão digital ou se a plataforma que estamos aqui reunidos para essa exposição não tem a mãozinha digital. Aí, veja bem, eu poderia postar uma pergunta no chat, né, dizendo assim, olha, eu quero falar, mas aí quando a dinâmica das audiências às vezes exige uma certa um imediatismo, né, entre me manifestar pela ordem e para retrucar ou para complementar algo que está sendo falado naquele momento. Então, se eu for falar daqui a 5 minutos, talvez não adiante tanto, porque se uma pergunta é formulada por uma testemunha de forma inadequada e essa testemunha começa a respondê-la sem que eu possa, excelência, pela ordem, a pergunta foi mal formulada, o patrono da contraparte está inserindo uma resposta na pergunta. Então, nesse ponto, essa dinâmica fica um pouco prejudicada. Então, o que eu tenho dito é que o ideal é que se mantenha o juiz ou o servidor que está conduzindo a audiência, ou organizou a audiência virtual, é que se mantenha o microfone aberto, né, para que todos possam se manifestar imediatamente. Claro que aí pode ter criança chorando, cachorro latindo, etc. E aí você pode pedir para as pessoas fecharem o telefone, ou o anfitrião determinar lá o fechamento do telefone. Mas eu acho que na medida em que as pessoas estiverem em locais silenciosos e sendo possível manter o microfone aberto, me parece uma medida adequada para manter ou para garantir em toda a sua extensão essa prerrogativa do contraditório nos atos telepresenciais. Uma outra garantia fundamental, que eu já vou encaminhando para as últimas garantias que eu queria destacar com os senhores, né? Uma outra garantia fundamental que me parece ser importante de refletir aqui com os colegas é a publicidade. Como permitir publicidade com acesso às audiências, às sessões dos tribunais. Me parece que, para garantir isso, no nível de publicidade que o processo brasileiro tem, me parece que a única forma é garantir que todos aqueles que são interessados e que enviarem um e-mail para o judiciário dizendo que querem participar, devam poder receber o link, ressalvados os casos de segredo de justiça, ou seja, tentar emular, tentar mimetizar, né, no ambiente virtual aquilo que aconteceria se o sujeito bater na porta da sala de audiência e disser que quiser, que quereria, né, assistir ao ato presencialmente realizado na sede do fórum. Então, a ideia é sempre essa, né, tentar ver se a gente consegue fazer o ambiente telepresencial ser um equivalente daquilo que aconteceria no ambiente presencial. O outro grande problema envolve a ampla defesa, sobretudo no componente da ampla defesa que corresponde ao direito à prova, né? E aí a exposição do amigo Rinaldo Mousalas me facilitou um pouco, né?
Como vocês sabem, às vezes a prova passa por exames pessoais, perícias médicas, inspeções de local e como fazê-las na pandemia. A Rinaldo citava aqui, na área previdenciária, já a resolução do CNJ, e muito antes disso os juízes já estavam fazendo na área federal, permitindo que os peritos fizessem exames por chamada de vídeo. Nem sempre isso é possível, a depender do tipo de lesão, o tipo de exame, nem sempre é possível fazê-lo por exame de vídeo. Mas quando for possível fazer, os peritos estavam telefonando para as partes, fazendo uma chamada de vídeo, uma perícia que estava sendo chamada de perícia indireta. Às vezes examinava a pessoa pelo vídeo, combinando aquilo com elementos trazidos por laudos médicos que as próprias partes teriam apresentado. No Ministério Público Federal, inclusive a Procuradoria Federal de Direito Cidadão emitiu uma orientação geral para que a gente passasse a aceitar, durante a pandemia, esse tipo de perícia. Isso poderia ser aplicado também na área estadual a processos de responsabilidade civil médica, né, onde muitas vezes os médicos têm que realizar esse tipo de inspeção, de exame. Né. Em outras hipóteses, como no caso de inspeção de local, se não houver risco de prescrição, ainda acho que o melhor é adiar. O Google Street View pode ser uma boa ferramenta, uma boa solução, como foi salientado no painel anterior, mas parece que ela não será adequada ou possível em todos os casos. Muitas vezes não se chegou àquele rincão daquela localidade, então a imagem que lá é acessável no Google Street View não está atualizada como estaria se fosse um grande centro. Então, essas vicissitudes podem levar, em um caso ou outro, a que esse tipo de inspeção por essa ferramenta não seja mais adequada. E é claro que, no campo da ampla defesa, talvez o receio maior esteja sendo sempre no processo penal, né? Tanto que muitos juízes pararam simplesmente as audiências de custódia. E aí há várias dificuldades, né? Tem até um projeto de resolução mais abrangente no CNJ para regular as audiências por videoconferência, cuja preocupação focal é, sem dúvida, o processo penal. Primeiro, tem que se garantir comunicação entre o indivíduo e o seu defensor ou advogado. Então, o uso dessas antessalas virtuais me parece que tem sido usado com êxito para permitir isso, né? Você tira a pessoa da sala na frente do juiz, do promotor e das demais pessoas que estão presentes, leva para uma antessala virtual, onde eles estão sozinhos, eles conversam entre si, e depois o anfitrião os traz de novo para a sala de audiência. Também deve ser garantido o direito das pessoas de não prestarem depoimento na frente do réu. Muitas vezes a vítima tem medo, né, de prestar depoimento na frente do réu, e essa antessala virtual também tem sido utilizada para essa finalidade. Um outro problema tem sido as preocupações com a coação dos réus, principalmente aqueles que estão presos, né, quando as videoconferências são realizadas a partir de estabelecimentos prisionais. E aí isso tem sido conseguido pelo posicionamento da câmera. A câmera deve ficar posicionada, me parece, num canto da sala, para que a gente garanta que ninguém esteja atrás dessa câmera. Uma pessoa, talvez, por trás das câmeras, que poderia estar coagindo o depoente, né? Aliás, isso tem sido feito por alguns juízes em qualquer causa, não apenas criminal, mas também nas causas cíveis, quando há qualquer indício de que a testemunha esteja lendo algum cartaz, alguma coisa que esteja sendo apresentado para ela. Aí você vê o foco dos olhos, não está sendo exatamente na tela, está sendo para algum outro ponto da sala, e aí se pede para que a pessoa gire, né, a câmera do computador ou do celular para mostrar o âmbito, o local, né, o cômodo, o local de onde está sendo transmitida aquela imagem. Então, eu acho que, feitas essas preocupações com garantir que as testemunhas e as partes não sejam coagidas, comunicabilidade, etc., eu também acho que essas ferramentas podem responder bem, mas a gente tem que ter cuidado, porque essas garantias, como a ampla defesa, né, apresentam esse tipo de problema, né, no caso, para que haja operacionalização dessas audiências. E aí eu entro no meu último ponto, já me encaminhando para o fim da minha exposição, que é o devido processo legal.
A garantia do devido processo legal, o cerne dela está na previsão de formalidades. As formalidades são previstas para que as pessoas sejam tratadas de forma idêntica, porque elas sabem de antemão como será feita a condução de um procedimento por um juiz, pelo Estado, se elas tiverem que ser levadas à frente num processo perante o judiciário. E aí, quando a gente pensa em devido processo legal e as formalidades dele decorrentes, a gente deve pensar quais são as formalidades que estão subjacentes à lógica das exigências de presença, que eram os cânones de oralidade, que sempre foram a menina dos olhos de muitos próceres do direito processual a partir do final do século XIX, mas que no Brasil, especificamente, deixaram de ser uma preocupação. Nosso direito processual civil hoje, o penal menos, mas o civil hoje, é um direito processual predominantemente escrito. Então, a oralidade, que tinha aquele sentido de permitir o olho no olho, o dia na corte, que as pessoas possam que o juiz possa valorar também as expressões, os sentimentos, Rinaldo estava falando disso, pelo jeito do que a testemunha falou, ele se convence ou não se convence, e também pela lógica tradicional que a gente via na dogmática da produção de prova pericial, para dizer que quando a gente, sobretudo uma prova testemunhal, quando uma pessoa está depondo sobre o que ela viu ou ouviu a respeito dos fatos que fazem parte da causa de pedir, ela está submetendo ao juízo informações que ela colheu pela sua percepção sensorial. As declarações de ciência têm que ser colhidas num ambiente presencial, ou num ambiente de oralidade, porque elas têm que ser submetidas a um teste, porque a percepção sensorial das pessoas pode ser falha. E é isso que diferencia, aliás, na dogmática processual, a prova das declarações de ciência para a prova das declarações de vontade. As declarações de vontade podem ser provadas por escrito, se apresenta a cópia de um contrato. Mas as declarações de ciência não poderiam ser prestadas por escrito, e por isso os depoimentos teriam que ser orais. Então, vejam, será que essas finalidades ou essa lógica é perdida quando a gente muda a audiência de presencial para telepresencial? A audiência virtual não garante que a transmissão seja feita com esse sentido da oralidade, permitindo que o juiz se condicione, se influencie também pelas expressões, pelo sentimento, a testemunha que chorou, ou é a pessoa que estava gaguejando e não consegue responder e mostra uma certa hesitação quando perguntada sobre algum aspecto da demanda. Me parece que sim, grande parte do que a gente conseguiria num formato presencial é conseguido por um formato telepresencial. E aí os juízes têm como ultrapassar as exigências de presença diante do devido processo legal. Como eu falei, a gente já estava acostumado com isso antes da pandemia, e a gente, inclusive, admitia não só a videoconferência antes da pandemia, mas as precatórias. A carta precatória, que é, como o Fred falou, cada vez mais um item de colecionador, elas vão acabar em breve. As precatórias eram provas que eram colhidas oralmente por outro juiz e que depois vinham documentadas nos autos e eram valoradas pelo juiz da causa. Então, o juiz da causa valorava uma prova documentada, que ele não teve oportunidade de colher pela presença. E nós aceitávamos isso também. Jamais se disse que uma documentação de oitiva de uma testemunha precatória é inconstitucional. Então, vejam que a videoconferência já é melhor que a precatória. Então, por que ela seria compreendida como um déficit de garantias? É essa a lógica que eu tento sempre pensar. A gente está comparando com o quê? E o uso da ferramenta tecnológica incrementa ou diminui as garantias do processo? E aí eu lembro que hoje existe uma grande flexibilização do processo brasileiro, não só pelo case management, pela gestão do procedimento pelo juiz, como pelos acordos processuais. Eu acho que os juízes têm cumprido uma função importante que o artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Processo Civil lhes atribui, que é a provocação para a autocomposição. Muitos juízes têm dito assim, olha, digam às partes se concordam em celebrar um acordo processual para que a audiência seja feita por uma plataforma dessas, pode ser a do CNJ ou outra, ou a substituição dos depoimentos das testemunhas por escrito, por declarações escritas. As partes podem dispensar a testemunha, elas podem também acordar um acordo processual com base no artigo 190, que os seus testemunhos sejam colhidos por escrito. Então, o problema das formalidades do devido processo legal
ele pode ser bem resolvido se os juízes provocarem as partes a adotar as ferramentas consensuais, negociais que a legislação lhes fornece para moldar o processo às suas necessidades. E vejam, nada como um momento de emergência, de pandemia, para que as pessoas percebam que o processo tem que poder ser moldado às suas necessidades. Então, em conclusão, eu queria dizer que o judiciário precisa das audiências, e os atos telepresenciais podem ser muito parecidos aos atos presenciais. É errado pensar que tudo que é uso de tecnologia é ruim e é errado pensar que a tecnologia pode tudo. O equilíbrio é a gente tentar atingir um modelo em que o telepresencial simule, mimetize mais ou menos aquilo que acontecia na atividade presencial, sendo aquilo que é possível fazer nesses tempos emergenciais. Então, cabe discutir o que mudou, verificar se aquilo já não existia antes, ou se há reduções à necessidade presencial, para a gente não cair nessas armadilhas dos falsos argumentos. E verificar em cada garantia fundamental qual é o seu núcleo essencial, o que essa garantia protege. E a partir disso, a gente vai entender se existe ou não um déficit. E, finalmente, me parece que é preciso ter algum jogo de cintura, o que a legislação hoje também permite pelo princípio de cooperação. Então, caiu o link da pessoa mais desfavorecida, que tem uma internet pior, etc., vamos ter paciência, ao invés de adiar o ato, tentar ver se ela consegue ingressar novamente, perguntar até onde a gente foi ouvido, se ela se sente confortável em continuar daquela maneira, ou se está havendo um prejuízo para a sua defesa, e a partir daí a gente ir em cooperação, transformando uma realidade que era o que a gente estava acostumado a fazer, na realidade que é possível a gente fazer diante desse tempo emergencial. Mas me parece que aí a atividade da jurisprudência será, sobretudo, uma atividade de prudência. E se a gente conseguir chegar a esse equilíbrio, tentando fazer com que os atos telepresenciais garantam às partes mais ou menos aquilo que elas teriam garantidos pelos atos presenciais, a gente vai poder dizer que esses atos são conforme a Constituição e devem ser compreendidos como válidos. Eu queria mais uma vez agradecer a gentileza de todos pelo convite, esperando apenas que essas breves reflexões possam, de alguma maneira, trazer alguma luz para os casos concretos que estão sendo enfrentados pelos colegas da Paraíba e da magistratura em geral que estão nos assistindo. Muito obrigado. Muito esclarecedoras as palavras do professor Antônio Paz Cabral. E agora eu passo a palavra à doutora Andréa Dantas, sua colega da Nona Vara Civil, para seus questionamentos e seu debate. Obrigada, Max. Boa noite a todos os participantes e os que nos assistem agora, seja pela ferramenta Zoom ou através do YouTube. Com grande satisfação que me faço hoje presente. Não poderia jamais deixar de parabenizar a MPB, através do nosso presidente Max, pela iniciativa e pelo elevadíssimo nível do webinar. Eu espero, sinceramente, que ele seja o primeiro de muitos outros. Doutor Antônio do Passo, parabéns, eu sou uma entusiasta do tema, e vendo o senhor falar, tenho certeza que nós teríamos muito material para debatermos a noite toda, mas eu também tenho consciência que já estamos conversando há mais de 3 horas, e hoje foram muitas as informações, como eu já disse, todas as palestras foram riquíssimas, e eu tenho certeza que todos nós temos muitos elementos de informação agora na mente, muitas respostas, muitos questionamentos, muitas concordâncias e discordâncias, e eu penso que o momento agora seja bem mais de reflexão. De toda forma, não poderia deixar de fazer algumas pontuações. Muitas vezes a lógica nem sempre anda de mãos dadas com a prática. Eu estou juíza de vara civil há aproximadamente 9 anos, dos quais 6 na condição de juiz auxiliar e 3 na condição de juíza titular, e reconheço humildemente que, apesar desse razoável tempo, nunca implementei, eu nunca tive a oportunidade de realizar uma audiência de videoconferência no que diz respeito ao oitivo de testemunhas residentes fora da comarca. Eu ri muito com a utilização do termo jurássica por parte do professor Fred em relação às cartas precatórias,
Porque realmente elas nada mais são do que isso. Mas muitas vezes sair da nossa zona de conforto não é tão fácil assim, e nós precisamos vivenciar momentos como esse que nós estamos vivenciando agora, para implementar situações que têm muito mais de resultados positivos a nos dar do que o contrário. E eu acredito que essa realidade não seja exclusiva minha. A Paraíba, até onde eu sei, até onde eu conheço, não é um estado onde a prática da videoconferência, antes do estado de pandemia, fosse a nossa realidade. Eu conheço alguns casos pontuais de várias criminais que utilizaram a ferramenta nas situações de presos recolhidos em unidades federais e que realmente, pela circunstância, ela acabou sendo obrigatória. Algumas das perguntas que eu tenho ao senhor, o senhor já abordou durante a fala do senhor, mas eu gostaria que, se possível, fosse mais específico. A primeira delas é em relação ao princípio da publicidade. Essa semana mesmo, eu me peguei fazendo o seguinte questionamento, enquanto designava uma audiência por videoconferência, uma audiência de instrução, pensei em, já no despacho de designação, lançar a ideia de disponibilização do link através do YouTube, já que a ferramenta Zoom, que é a ferramenta da qual tenho feito uso, possibilita essa prática. Mas, ao mesmo tempo, me veio o seguinte pensamento: o que mais nos faz resistir talvez, à audiência de vídeo por videoconferência, em especial a audiência de instrução, é a questão da incomunicabilidade da testemunha. Então, a disponibilização dessa transmissão via YouTube ou a disponibilização do link para aqueles participantes que não necessariamente devam fazer parte daquele ato, de certa forma, não colocaria em risco a incomunicabilidade da testemunha. De que forma? Eu poderia ter aquelas testemunhas que ainda estariam por ser ouvidas na sala de espera da ferramenta que estiver sendo utilizada, e, através desse outro link utilizado por essa outra pessoa, ou até mesmo através de um outro celular, via YouTube, poderia estar tendo acesso a tudo o que tivesse sendo informado, o que tivesse sendo declarado pelas testemunhas que antecedessem. Então, sopesando o princípio da publicidade e o princípio da incomunicabilidade da testemunha, e considerando também que o contraditório estaria garantido a partir do momento em que as partes são devidamente representadas por seus advogados durante a realização do ato, não seria o caso de, nessa situação, se indisponibilizar o envio desse link para outras pessoas que não necessariamente tivessem que participar do ato? Essa é a minha primeira pergunta para o senhor. A segunda é a sua opinião. Nós temos duas situações práticas que vêm realmente acontecendo. Uma delas é o desligamento do vídeo por conta da deficiência do link de internet. Como algumas comarcas do interior não têm à sua disposição internet de tão boa qualidade, existem magistrados que estão optando por desligar o vídeo como forma de diminuir o tráfego de dados e assim garantir a realização do ato. Qual a opinião do senhor em relação a isso? E a terceira e última, alguns magistrados também estão exigindo, no início da realização do ato, que as testemunhas que vão ser ouvidas disponibilizem via WhatsApp a sua localização, como forma de garantir que elas estão todas em locais diversos e, consequentemente, não estariam se comunicando entre si. Por outro lado, isso inviabilizaria a realização de uma audiência, por exemplo, como você citou na sua fala, dentro de um mesmo ambiente, o que é muito comum. O advogado, para possibilitar a realização do ato, levar todos para o seu escritório, disponibilizar uma sala, disponibilizar o seu computador para que isso aconteça. A partir do momento em que eu passar a exigir que essas testemunhas me mandem a localização via WhatsApp, de maneira a me garantir que estão em locais diversos, como forma de me convencer da incomunicabilidade, eu não estaria, de certa forma, previamente
já inviabilizando a realização da audiência. Esse é o meu terceiro questionamento. E eu quero encerrar minha fala, na verdade, conclamando a todos. O novo assusta, indiscutivelmente, mas o domínio da ferramenta faz com que você crie segurança para repelir o medo. Então, eu conclamo a todos que a gente domine, opte por dominar a ferramenta. Muito obrigada e boa noite. Bom, muito obrigado, doutora Andréa Ximenes. Eu acho que as preocupações são todas muito relevantes e mostram que a colega, além de estar refletindo sobre a questão em abstrato, né, no plano das ideias, também está juntando isso a uma experiência prática muito sensível com o que está acontecendo, né? Atenta também às soluções que outros colegas têm tentado implementar. Vou tentar abordar todas as questões, depois, se eu esquecer alguma coisa, você puxa minha orelha aqui, André. Primeiro, em relação à publicidade, né? Aí você falou ali de publicidade, de repente falou assim, mas será que o contraditório não é garantido pela presença das partes dos advogados? Eu concordo, mas me parece que a publicidade ali, no nível que ela existe no direito brasileiro, ela existe também em relação a terceiros, né? Para que a sociedade em geral possa sempre, de alguma maneira, supervisionar ou fiscalizar o exercício do poder jurisdicional e no Brasil a gente tem uma compreensão da oralidade como não existe em outros países do mundo, não que eu tenha notícia, de que isso garantiria que qualquer pessoa pudesse assistir os atos processuais, né, sem necessidade, inclusive, de apresentar qualquer tipo de justificativa para esse sujeito. Abre lá a porta da audiência e entra, né, senta. Eu até tenho uma opinião acadêmica um pouco diferente disso, né, mas isso é o que é generalizado no Brasil. E agora, eu concordo, André, que a questão é sopesar mesmo, né? Eu dei essa opinião sobre o envio do link aos interessados para participar dos atos virtuais como uma forma de tentar assim, garantir o ideal, né? De tentarmos permitir com que a audiência telepresencial seja mais ou menos aquilo que a gente garante em termos de publicidade nas audiências presenciais. Mas me parece que talvez, pensando a partir da sua pergunta, talvez isso não seja o ideal para todos os casos, né? E uma análise sobre o tipo de processo talvez seja o primeiro filtro que a gente possa fazer aí para o envio desses links. Às vezes é um processo de muita repercussão na comarca, às vezes é um processo que gerou um clamor popular muito grande, às vezes é algo que interessa a sociedade, porque é uma ação civil pública, a respeito, por exemplo, para permitir um lockdown de uma cidade inteira, ou uma ação civil pública que tenha tido muita repercussão, na qual esteja discutindo a aplicação de verbas públicas para a pandemia. Então, todo mundo quer saber o que está sendo discutido, jornalistas, às vezes, podem ter interesse em assistir, e isso seria garantido se nós estivéssemos na sede do fórum. Então, me parece que talvez com esses índices, né, por assim dizer, de quem está pedindo acesso, são jornalistas, estudantes ou pessoas de movimentos sociais interessados em assistir ao debate, isso talvez justificasse o envio do link mais facilmente. Uma pessoa que talvez não tenha nenhum interesse na causa, um curioso, que talvez esteja querendo ali ver o que o seu vizinho vai dizer, eu quero saber da vida dos outros, ou alguém que simplesmente não consiga indicar um motivo para estar querendo assistir ao ato, talvez fosse o caso de sopesar por uma restrição à publicidade, mas me parece que tanto quanto possível, se puder ser viabilizado, eu acho que é o ideal, né? A incomunicabilidade da testemunha. Isso é um problema, mas isso é um problema que subsiste nas audiências presenciais também, né? Muitas vezes, aliás, é mais comum, na minha experiência, claro que a gente não tem estatística disso, né? Então, falar sem dados é sempre um chute, a gente fala a partir da nossa experiência pessoal. Eu queria até ouvi-la e ouvir os demais colegas. Na minha experiência, é mais comum o juiz dispensar a testemunha logo depois que ela presta o seu depoimento do que fazê-la ficar aguardando a todas as demais testemunhas prestarem depoimento, porque a única forma de garantir incomunicabilidade seria isso, né? Então, se nós mesmos, muitas vezes, digo assim, nós, assim, os juízes, né, aceitamos a dispensa da testemunha e não exigimos que elas fiquem lá presas e não nos preocupamos com a incomunicabilidade,
Se não houver ali um indício, alguma prova mínima de que essa incomunicabilidade esteja gerando um prejuízo, ou que terceiros estejam treinando a testemunha, vejam que a gente não se preocupa muito em perguntar para as testemunhas se elas receberam algum treinamento dos seus advogados, né? Então, isso não é uma preocupação que passa na nossa agenda. E agora nós vamos estar preocupados com isso, quer dizer, se antes a gente, que é muito mais fácil, né, sem restrições de isolamento social, é muito mais fácil treinar e a testemunha para ela prestar um depoimento fraudado antes da pandemia, agora isso ficou mais sofisticado, né? Porque tem que ser um link, a terceira pessoa tem que estar falando por um outro canal, aí tem que ligar para um celular, a pessoa não pode atender o celular na frente da câmera, né? Porque senão vai aparecer. Então, agora que ficou mais sofisticado e mais difícil, será que isso é realmente uma preocupação? E se é uma preocupação, por que nós, nas audiências presenciais, dispensamos as testemunhas logo após o seu depoimento? Não prendemos todo mundo lá 3, 4 horas, ouvindo, parado, né, no corredor, né, e com todas as dificuldades que isso impõe também nas varas, né, porque ela tem que ficar no corredor, mas também não pode ficar batendo papo com os outros vizinhos que estão lá depondo sobre uma causa previdenciária, ela tem que ficar isolada. Então, não me parece que isso seja o maior dos nossos problemas, mas realmente é algo a se refletir. Eu, sinceramente, não sei como tentar resolver esse problema da incomunicabilidade. Não sei se você, André, já pensou em alguma solução para isso. Sinceramente, eu não sei como resolver com as ferramentas tecnológicas que a gente tem, né, nessas plataformas, né, Zoom, Meets, etc. Talvez botar nessas salas virtuais, né? Mas também ninguém vai ficar policiando ali, porque não tem jeito, você não vai disponibilizar 2 ou 3 servidores só para ficar tomando conta da testemunha para ver se ela está atendendo o telefone, né? Enfim. A segunda pergunta que você fez... Eu creio que vai depender muito de cada caso concreto, a avaliação de cada caso. Não tem como a gente generalizar. Concordo com você, porque em muitos casos, quando o juiz já antecipa, por exemplo, em casos criminais, né, em que as testemunhas muitas vezes prestaram um depoimento antes do processo na fase inquisitorial, e aí você já tem um jeitão de quais seriam as divergências entre as testemunhas, e quando os depoimentos das testemunhas no inquérito ou no PIC do Ministério Público são muito divergentes, você já vai para a audiência esperando a divergência. E aí, nesses casos, muitas vezes os juízes não dispensam as testemunhas, dizem, não, o senhor fica aguardando ali fora, se precisar a gente chama novamente. E aí pode até fazer a cariação, né? Então, realmente, eu concordo, caso a caso a gente pode ter um problema mais agudo de incomunicabilidade. Sobre a deficiência do vídeo, do link, eu achei muito engenhosa, eu já ouvi outras vezes essa solução de pedir para as pessoas desligarem o vídeo, porque realmente isso viabiliza que o sinal não fique instável e a conexão para todo mundo permite a compreensão de todos. Mas aí a gente tem que ter alguns balizamentos. Não pode desligar o vídeo de quem está falando, me parece, né? Quem está falando tem que ser aquele que tem que estar com o vídeo preservado. Me parece que também quem não pode ter o vídeo desligado são as autoridades públicas, cuja telepresença no ato seja essencial. Então, você pode desligar o vídeo do servidor que está acompanhando o juiz ou que está ajudando na implementação, mas não me parece que o vídeo do juiz possa ser desligado. E tampouco o vídeo do promotor em causas de intervenção do Ministério Público. Porque essas pessoas, a ausência temporária dessas pessoas ao ato poderia levar à nulidade do ato, né? E sem ter o vídeo do juiz, como é que você vai saber exatamente se o juiz não foi ao toalete, não está vendo o filho que entrou na sala? Eu sei porque muitas vezes eu estou participando desses eventos, meus filhos entram, né, fazem barulho. Aí eu já percebi, muitas vezes eu já tentei lutar contra isso, eu já percebi que hoje a melhor forma é tirar o fone de ouvido, né, porque aí a gente apresenta para eles algo que para eles é muito chato, olhando para uma tela, pessoas falando e tal, e botá-los no colo, porque aí eles rapidamente saem da sala. Mas isso acontece. E aí, como saber exatamente se eu desligar meu vídeo aqui, se eu não estou atendendo meu filho, ou se realmente eu estou prestando atenção no que a testemunha está falando? Então, esses cuidados, me parece que eu acho que poderiam ser feitos. Mas, de qualquer maneira, veja, numa audiência grande, com vários advogados, várias partes, etc., tirar o vídeo de uma das partes, de seus advogados, mantendo só o áudio, né? Preservando daquele que está prestando depoimento, testemunha ou parte, do juiz, do promotor, já diminuiria o fluxo de informação, né? E permitiria, talvez, com uma facilidade maior, a transmissão do ato. Mas cortar de todo mundo eu veria com uma certa dificuldade.
E aí eu chego no último ponto, que é da transmissão da localização. Isso eu já ouvi, inclusive já propus isso para os colegas que estavam analisando essa questão do CNJ, mas eu concordo com a colega que isso é talvez um pouco exagerado, né? E a transmissão dessa localização muitas vezes pode falar contra uma implementação das garantias processuais, na linha do que eu vinha sustentando aqui, de forma ótima, né? Então, quer dizer, pensar que muitas vezes a única forma de viabilizar o ato é a testemunha que não tem uma banda larga comparecer à casa do seu advogado, a partir daquelas premissas talvez extremadas de que eu falava, né? De pensar que tudo que é virtual é ruim e gera prejuízo, ou pode gerar fraude, né? E, de outro lado, pensar em tudo que é virtual é bom, é ótimo, é gerencial e a gente tem que adotar. Agora, se a gente perceber assim, o advogado fala, excelência, ela não tem celular, não tem banda larga, para permitir o ato, eu trouxe ela para minha casa. Então, assim, e talvez isso tenha sido, inclusive, feito com todas as restrições de isolamento. O cara foi lá buscar a testemunha, mas ela não precisou nem pegar transporte público, né? Então, vejam, é algo positivo que isso tenha acontecido. E aí, se a gente garantir aquelas outras questões para impedir que o advogado esteja treinando a testemunha, ou por trás das câmeras apresentando um texto para ela ler, etc., com esses cuidados, eu não vejo problema também ele não pode ficar do lado cutucando a testemunha. Agora, isso a gente se preocupa quando a audiência está presencial, não é verdade? A gente se preocupa para ver se a testemunha fica toda hora virando para o advogado para perguntar, não é isso? Então, se isso acontecer no telepresencial, você fala assim, olha, a senhora não vire para o advogado, a senhora olhe para a tela, olhe para mim, né? Não fica olhando para o seu advogado, que é exatamente o que o juiz faria se a testemunha está na sala de audiência olhando para o advogado. Então, aí eu vejo que um certo jogo de cintura, como eu falei, isso pode acontecer. E vejam, né, pessoal, nada impede que o advogado treine a testemunha também na audiência presencial. Aliás, eu estava num outro debate aí nessa pandemia, a gente estava discutindo exatamente isso, né? Uma coisa que é subregulada no Brasil são os conflitos de interesse dos advogados com seus clientes e das questões profissionais de ética. Nós não somos nem ensinados, quando estudantes de direito, com disciplinas de ética, como teremos que agir como advogados. E essa é uma grande diferença do Brasil, dos sistemas de tradição romano-germânica, para os países de tradição anglo-americana. Lá, os advogados são autorizados a treinar testemunhas, não podem fabricar o depoimento, mas eles podem levá-las para a sua sala, para o seu escritório, e fazer uma simulação, treiná-las, e depois dizer, olha, responda dessa maneira, você vai falar a verdade. Você não pode mandar a testemunha mentir ou inventar, nada disso. Mas treiná-la é algo comum. E nós aceitamos esse treinamento na arbitragem, por exemplo, no Brasil. E não aceitamos quando isso é feito com a testemunha no processo judicial. Então, tem um pouco de certa incompreensão. Então, quer dizer, nós temos onde eu quero chegar, André, e veja se você entende o meu ponto. Nós não nos preocupamos muito com isso na audiência presencial. Será que nós devemos passar a nos preocupar com isso na pandemia? Eu acho que é sempre uma preocupação, que deveria ser uma preocupação não apenas no ambiente virtual, mas também no ambiente presencial. E então vamos nos preocupar. Mas aí, quando acabar a pandemia e passarmos ao novo normal, vamos também fazer pergunta para as testemunhas se elas foram treinadas pelos seus advogados. O seu advogado lhe disse como o senhor tinha que responder as minhas perguntas? É tão simples, né? E aí a pessoa deve dizer a verdade. Às vezes ela diz, fala, não, ele me falou sim, falou que eu tinha que dizer a verdade, falou que eu tinha que dizer, falou que eu não tinha que falar de hipótese alguma tal coisa. Imagina, o advogado, excelência, me desculpa, não foi bem isso, né? Aquela coisa. Mas eu acho que essas preocupações deveriam ser preocupações normais. Eu acho que esse problema não apareceu com a pandemia, por assim dizer, né? Então é um pouco isso, André. Eu acho que as tuas reflexões são muito importantes, mas o que eu acho que a gente tem que se preocupar é se elas não se tornaram problemas muito sofisticados demais para serem operacionalizados pelo meio digital, a ponto de nos levarem a uma rejeição, talvez, da audiência ou desses mecanismos. Me parece que não. Eles são problemas, mas são problemas que já existiam antes e que agora, na pandemia, tornaram... A treta ficou mais difícil. Quer dizer, o sujeito fazer algum tipo de fraude utilizando o meio eletrônico tornou-se muito difícil, né? Porque ele tem que também ter uma criatividade, uma sofisticação, né? Enfim. E, se Deus quiser, talvez essa pandemia esteja caminhando para uma redução nos próximos meses, as atividades podem retornar. Embora eu ainda acho que esse ano, acho muito difícil que o judiciário no Brasil
retome integralmente as suas atividades. Eu acho que os provimentos dos tribunais vão seguir um afrouxamento das restrições, até porque a sociedade vai exigir, né, que volte de alguma medida de atendimento presencial, de realização de audiências, mas tudo que puder ser feito virtualmente vai continuar a ser feito virtualmente, pelo menos até o começo do ano, aí, a volta das férias de verão, enfim. É o que eu tenho sentido conversando com colegas de vários estados. Não sei a opinião de vocês. Excelente. Eu queria agradecer a todos os panelistas, a todos os participantes, os colegas juízes que acompanham aqui pelo Zoom e também aqueles que acompanham pelo YouTube, a comunidade jurídica em geral que acompanha a nossa transmissão pelo YouTube. Um evento muito proveitoso que trouxe muita luz às nossas ideias para que maturemos uma nova forma de agir, a trabalhar. A gente está sempre evoluindo na questão da processualística e os debates de hoje foram enriquecedores. A gente tem aqui ainda duas questões e espero que sejam respondidas assim bem rápido, porque a gente já está partindo para a quarta hora de evento e para que não se torne cansativo, a gente tem duas questões aqui que eu vou... Uma traz com comentário, se diz, se pode ponderar que a publicidade seja extemporânea, não sincronizada, no caso um link de YouTube, por exemplo, ser lançado posteriormente à audiência, esse é um dos questionamentos. E o outro é um tema ligado às palestras, aos painéis anteriores, que pergunta quais os impactos no processo de execução de alimentos da decisão do STJ no sentido de que a prisão civil do devedor seja cumprida na modalidade prisão domiciliar. Então, a primeira questão da publicidade extemporânea, ligada ao presente painel, e a questão do impacto da prisão civil domiciliar, ligada ao painel anterior. Quer responder primeiro, Rinaldo? Essa pergunta foi falada pelo juiz da Vara de Família, pelo do Ricardo Costa. Eu acho que até uma excelente pergunta, evidentemente, e também uma excelente oportunidade para a gente verificar como seria o texto do Código de Processo Civil em sua propositura perante a Câmara dos Deputados, originariamente, depois teve até a modificação. Mas a perspectiva seria de que a prisão não seria em regime fechado, não. Seria um regime semiaberto. Isso garantiria que o devedor de alimentos ele trabalhasse e tivesse a condição de pagar os alimentos para os meses para frente. O que, de certa forma, com o regime fechado, isso fica impossibilitado, né? Porque ele vai trabalhar para pagar o mês para frente que vai se vencer. Então, eu acho que é um laboratório para se verificar quais são os efeitos dessa prisão domiciliar no adimplemento das prestações de rendas. Então, acho que a decisão do STJ tem a sua razão de ser, por conta da pandemia, além de ser uma excelente oportunidade para se verificar a efetividade desse texto que era mais ou menos o texto originário do projeto do Código de Processo Civil. Sobre a reflexão, acho que foi feita pela colega Agnes, né, aqui no chat, uma reflexão genial. Eu acho que, veja o que eu estava dando como mensagem. A gente tem que olhar as garantias, ver exatamente o que elas protegem, o que elas querem proteger, para verificar se a ferramenta digital permite exatamente isso, né, ou se há algum déficit. E a Agnes percebeu muito bem que a publicidade com a presença de interessados em uma audiência, ela quer garantir que aquelas pessoas assistam o ato. Agora, não quer garantir que essas pessoas participem do ato. Até porque se um estudante de direito abre a porta lá da sala de audiência e entra, ele não pode fazer pergunta, ele não pode se dirigir ao juiz, ele tem que ficar quietinho lá fazendo as anotações dele, né? Então, vejam, então a conclusão é que, com razão, a Agnes, quando diz que a publicidade não garante sincronia, né? Não garante que você tenha ciência do ato ou assista ao ato no mesmo tempo em que ele está acontecendo, né? Então, poderia disponibilizar um link do YouTube ou sei lá o quê, né? Ou mandar o link para acesso ao vídeo integral da audiência posteriormente à sua realização,
preservaria, sim, no meu modo de ver, a publicidade, inclusive em relação a terceiros interessados, que podem estar querendo assistir para saber se vão intervir, né, para saber se vão intervir no processo, ou recorrer de alguma decisão. Esses também teriam seus direitos preservados pela disponibilização assincrônica do ato. Então, é uma reflexão de altíssimo nível, muito sofisticada. Parabéns, eu não tinha pensado nisso, estou pensando alto aqui, né? Mas concordo totalmente, eu acho que seria uma boa solução, inclusive resolve o problema da incomunicabilidade, né, André? Você não remete o link, se você tiver com medo de que terceiros possam interferir nos depoimentos, né? Você não remete o link e depois disponibiliza para os interessados. Verdade. Então, com isso, a gente encerra nosso webinário, agradecendo mais uma vez a todos os panelistas, aos colegas magistrados que aqui participaram como debatedores, a todos que acompanharam tanto pelo Zoom quanto pela internet, pelo YouTube, e também a nosso advogado Rinaldo Mozalas, que foi um dos responsáveis por nos ajudar na organização aí do evento e que abrilhantou nossa noite e abriu com maestria nosso ciclo de webinários, que espero que seja o primeiro e que tenhamos muitos. Muito obrigado e uma boa noite a todos.